Bom dia, primeiro ano de Geografia, vamos para a semana 4. Nós vamos falar hoje sobre a matriz de transporte, tanto mundial quanto brasileira. O que é matriz de transporte? Matriz é um gráfico e você vai analisar como que aquele país se relaciona entre as cidades, entre os estados, como que funciona o comércio e o transporte daquele país, né? Qual é o tipo de matriz, qual é o tipo de diversidade que existe nesse país para contato e ligação entre os setores econômicos. Então nós temos aí os diversos tipos de transporte, que eu vou dar uma elucidada, coisas que vocês provavelmente já sabem, tá? Transporte rodoviário. Transporte rodoviário ele é muito presente em maior parte dos países, até porque uma estrada de terra ou um asfalto não tem um alto custo. Porém, para você manter a qualidade de um sistema de transporte rodoviário, esse é o problema, porque as estradas têm que estar devidamente asfaltadas, tem que interligar grandes áreas, a área de extração do produto, a área de transformação e de dispersão. Por exemplo, algodão. Ligar o Amazonas, que pega o algodão, ligar a fábrica que fica em Goiás e o Porto de Santos. Ou seja, você tem que ter um sistema de transporte eficiente através desses locais. Os pontos positivos, a matriz de transporte rodoviária consegue levar a todos os cantos de uma localidade. E os pontos negativos é a manutenção, um alto custo de manutenção. Por isso, grande parte dos transportes utilizam as privatizações, sistema de privatizar, ou seja, vender as estradas para uma empresa privada. Essas estradas vai colocar pedágio, vai cobrar o pedágio e vai conseguir lucro em cima disso. Uma parte vai para a manutenção das estradas e o resto para o lucro dessas empresas. Outro modal de transporte que podemos falar é o ferroviário, né? Que até o século XVIII foi a matriz de transporte mundial. O sistema ferroviário ele sempre foi muito utilizado, porém, com as inovações tecnológicas, ele começou a ficar sucateado. Países como a Alemanha ou a Europa no geral utilizam ainda muito o sistema ferroviário, porque ele também gera esse fácil acesso, né? E a manutenção de uma ferrovia também é um pouco custosa, porém, quando você já tem uma malha de ferro ligando os locais, fica mais fácil. O problema é construir a malha de ferro e não manter. É a mesma coisa do metrô de São Paulo, né, que é outro tipo de problema, mas serve a comparação. É difícil construir a linha, depois manter é mais fácil, né? Então o sistema ferroviário hoje não é mais a matriz de transporte mundial. A matriz de transporte mundial, podemos caracterizar, tem o sistema rodoviário, o transporte rodoviário e o transporte marítimo, tá? Aquaviário / marítimo. Ou seja, para grandes escalas, os navios, né, para levar grandes cargas, e o sistema rodoviário dentro do país. Então essa seria mais ou menos a matriz de transporte mundial, né? O sistema aquaviário é dividido em fluvial, que são os rios, navegação sobre rios, as hidrovias, e o sistema de transporte aquaviário marítimo, né, que são os oceanos. Esse sim é uma das matrizes mais importantes do planeta, tá bom? O transporte aéreo ele é mais utilizado, os aviões, para passeio, né, transporte individual. Né? Para transporte coletivo, por causa do limite de carga e do limite de espaço, ele não é tão utilizado, né? Só quando precisa-se de agilidade no processo. O transporte dutoviário, dutos, obviamente, é para o transporte de líquidos, né, fluidos em geral. Então, gasolina, óleo diesel e outros fluidos em geral. Tá? Em relação ao Brasil, o sistema brasileiro ele é extremamente ligado ao rodoviário, depende do rodoviário. Nós já estudamos que a matriz de transporte brasileira é vinculada, é baseada ao sistema rodoviário, né, que foi implantado pelo JK e pelo Getúlio Vargas, né, uma abertura para as empresas internacionais conseguirem rodar com os seus carros aqui, né. Então foi construída toda uma malha rodoviária, principalmente no litoral brasileiro e no Sudeste. A segunda matriz de transporte, além do rodoviário, é o transporte ferroviário, que sobrou lá da época do café. Os barões de café bancavam a construção dessas ferrovias para interligar as regiões produtoras de café aos portos do Brasil. Tá? Então a matriz de transporte brasileira ela é muito ainda tradicional, ligada ao rodoviário. Um país que quer ser rico, um país desenvolvido, precisa ter uma diversificação da sua matriz.
Por quê? O produto fica muito caro, é o chamado custo Brasil. Se você depende das rodovias e as rodovias não estão bem estruturadas, o caminhoneiro vai gastar muito para rodar, vai cobrar mais e no final isso vai sair do custo final do produto. E esse produto não vai ter competitividade no cenário internacional, porque a matriz aqui não funciona direito. Tá bom?